que é o nosso software, o modelo funciona com o Word. Então, o editor, o secretariado que vai fazer a colocação online só trata com documentos em Word. Não vai tornar-se por um informático, porque não é o seu trabalho. O seu trabalho é cuidar com a qualidade do texto e usar as ferramentas que ele já conhece. Depois, o modelo faz todo o trabalho informático para valorizar o conteúdo e sair em formato em HTML, em EPUB, em PDF e tudo o que ajuda para ir em vários canais de distribuição. Uma revista também que vai sobre a nossa plataforma beneficia de um segmento editorial personalizado e, ao longo da sua publicação, tem aconselhamento. A outra coisa é que cada revista participa num encontro nacional anual dos editores. Agora, com a internacionalização, é um bocadinho mais difícil, porque precisamos do Skype e, às vezes, estamos a pensar em orientar estes encontros de maneira linguística para facilitar as coisas. Ok. Bom, e a outra coisa é que o acesso livre, esta semana é a semana do acesso livre e acho que em Brasil vocês estão a fazer muito bem com o acesso livre, que dá uma visibilidade imensa aos conteúdos, que melhora a citação, mas uma outra coisa é que o acesso livre não quer dizer que não há nenhum trabalho, não há nenhum custo, não há nenhum tempo a gastar para o trabalho editorial. Com a edição eletrônica, temos um trabalho editorial que ainda está grande, que é a revisão do texto, a administração da revisão pelos pares, a preparação da cópia. E por isso, estamos a pensar que para tornar a edição eletrônica, acesso livre, uma coisa sustentável, temos que encontrar um modelo econômico. E a nossa proposta é o freemium. Você conclui com isso? A ideia é que o acesso livre está a melhor coisa para valorizar os conteúdos, para dar visibilidade e para melhorar a citação. Mas, do outro lado, uma revista que está em acesso livre tem um número de artigos a tratar que ainda está melhor e então temos que encontrar uma coisa. A ideia do freemium é que podemos ligar o free com o premium e então as revistas que queiram podem escolher este modelo econômico que propõe de colocar o HTML em formato acessível a todo o mundo e os formatos descargáveis que são o PDF e o e-book, o EPUB, são acessíveis através das bibliotecas que pagam umas assinaturas ou através das livrarias eletrônicas. As receitas do freemium são divididas da maneira seguinte: 66% das receitas vão pelas revistas e 34% das receitas ficam no Open Edition para desenvolver as ferramentas e os novos formatos que são ligados à edição eletrônica, porque as coisas estão a mudar de maneira muito rápida e agora colocar uma revista online em formato HTML é uma boa coisa, mas não sabemos se em 10 anos o PDF vai ser, ou o HTML vai ser um formato ainda legível. Então temos que já preparar um processo de conversão destes ficheiros para não ter que tratá-los novamente, que é ainda um tempo maior. Isso é tudo. Obrigada. Muito obrigado, Maria. E agora então eu passo a palavra para o Mauro Lopes Rego, do SESC e da revista Sinais Sociais. Obrigado, Júlio. Boa tarde, boa noite a todos. Primeiro, agradecer o convite e
para entrar logo, tentar entrar no tema, como o nosso tempo é curto. Do que eu ouvi aqui, eu não posso deixar de registrar, para lembrar a apresentação, conferência do professor Celso Lastra, que falou dos problemas que ele viveu como ministro de Estado, ministro de Relações Exteriores, e ele pontuou a dicotomia entre realismo e idealismo. Então, aqui a gente vê tanto o realismo presente como o idealismo em partes desiguais e assimétricas. A minha explicação, primeiro, é importante fazer sobre a natureza da instituição a que eu estou ligado, que é o SESC. O SESC é muito conhecido no Brasil, mas eu vou também explicar como se fosse a primeira vez. O SESC é uma instituição privada, mantida pelos empresários do comércio no Brasil e voltado para promover o bem-estar. É uma instituição que tem mais de 60 anos, foi criado em 1946, junto com outros organismos similares aqui no Brasil. E o SESC, em particular, ele tem programas de educação, de saúde, de cultura, de assistência e de lazer para promover o bem-estar. Então, até pegando o gancho que o professor Emil falou, assim, qual é a intenção, o que se publica e para quem, eu queria antes registrar quem é que está publicando as Sinais Sociais, que é o Serviço Social do Comércio. E é evidente para nós que nós não somos uma instituição de pesquisa, nem de pós-graduação, a gente não produz conhecimento. Nossa missão social é junto à sociedade brasileira e junto à clientela comerciária em particular. Só que a noção de bem-estar, a noção de qualidade de vida, ela não é simples, ela exige não só que a gente saiba o que está querendo produzir junto à clientela, mas que também entenda que essa noção ela se desloca com o tempo. O que hoje é bem-estar pode ser insuficiente amanhã, diante da mudança das relações e da sociedade como um todo. Então, a revista Sinais Sociais ela é bem recente, ela é atípica dentro do universo das publicações científicas que a gente viu aqui, que foram abordadas aqui. Ela é de 2006, ela vai para o seu 20º número, e ela tem uma conexão direta com a ideia de que o SESC deve, fora da academia, muito embora usando os recursos da academia, convidando professores, especialistas, deve principalmente veicular produção que sirva para o aperfeiçoamento da compreensão da sociedade e para as formas como se dá a intervenção nessa sociedade. Ou seja, o SESC é uma instituição de caráter prático, deve exercer esses programas, deve prestar contas à sociedade e um pequeno aspecto desse nosso trabalho é as Sinais Sociais. As Sinais Sociais recebe artigos majoritariamente nacionais, existe avaliação pelos especialistas, e o que nós tentamos fazer é conseguir que ela fosse lida e fosse acessada ainda no meio físico, além do eletrônico, não com os mesmos recursos eletrônicos, mas além da forma eletrônica, que ela chegue aos SESCs de cada estado. Então nós fazemos um lançamento, convidamos os autores, fazemos um lançamento e abrimos para o debate via videoconferência para o Brasil. Isso é o principal. Assim, a gente também faz uma distribuição dos 5.000 exemplares para universidades públicas e privadas, institutos de pesquisa, os institutos de pesquisa governamentais, as bibliotecas públicas, uma seleção, são 70 bibliotecas públicas que recebem, bibliotecas do SESC e do SENAC e instituições de cultura. Os colaboradores da revista são pesquisadores, professores, doutores, mestres e alguns, a gente fez essa conta, 15% tem relação, tem vínculo com universidades no exterior, ou ainda como professores, ou tendo estudado. A internacionalização ela é um tema que preocupa a produção científica e a maioria
maioria dos problemas já foi citada aqui, em particular o idioma. Eu lembro até que a professora Maria Emília citou a proximidade do idioma português, a felicidade dela no fórum de poder se comunicar em português. E todos nós sabemos da qualidade da nossa educação, da dificuldade de alcançar um nível ótimo de proficiência em inglês. E também, eu não sei se a gente é acusado, até pela América Latina, de frequentemente estar de costas para a América Latina e voltado para a Europa, e até uma língua que para nós seria mais fácil, mais próxima do português, que é o espanhol, ela é também nem sempre valorizada e veiculada. Esse universo e aí eu chamo bem da realidade, como já me alertaram e já foi dito, esse universo de qualificação de programas e o universo do mercado, que, enfim, vende publicações, tudo isso é um enorme mundo que exige qualificação, exige mensuração. Eu diria que essa é a parte realista do tema da divulgação científica, e não sei se às vezes a gente precisa se aproximar do ideal e lembrar que o ideal ainda deve ser perseguido. Para nós, nas sinais sociais, é contraditório. Até quando eu recebi o convite, eu tive um momento de reflexão, porque em vez da internacionalização, os nossos passos atuais são para a nacionalização das sinais sociais. Eu vou explicar por que a nacionalização. Primeiro, a tentativa de reconhecer e estimular uma produção que não é só do Sudeste, do Sul e do Sudeste, onde estão os principais centros de pesquisa. Segundo, não só de reconhecer esses pesquisadores que estão em regiões distantes daqui, desses centros, mas também de promover reflexão sobre esses locais que não são sempre tão vistos pela academia. Nós, aí, já do ano passado, temos feito lançamentos, temos feito convites, viemos aqui a Unbox por esse segundo ano, exatamente na intenção de conhecer pesquisadores que estão fora do nosso escopo imediato de visibilidade, que são os do Rio e de São Paulo. Mas a nacionalização seria principalmente ligada à missão do SESC. O SESC ele trabalha para a sociedade brasileira e ele tem que pensar e ajudar a rever o que acontece nessa sociedade. É claro que, para isso, quanto melhor for esse esforço, mais ele vai recorrer à bibliografia, literatura, especialistas internacionais. Mas esse é um esforço que depende da melhoria dos cursos de pós-graduação do Brasil. Então, para nós, o que seria um fator de impacto adequado, aí já fugindo do que diz realmente um fator de impacto, seria que tipo de conhecimento nós estamos propagando e dando veiculação que vai promover mudanças nos gestores, vai promover mudanças nas formas de fazer educação, na consciência social, na cidadania e no trabalho do SESC como um todo. E aí eu queria citar um artigo específico das Sinais Sociais número 17, onde dois professores eles questionam o nosso modelo da política de ciência e tecnologia do país, no sentido da insuficiência dessa sistemática de avaliar essa pesquisa e a pós-graduação no sentido de gerar um conhecimento que beneficie a sociedade. É uma argumentação controversa, eu não vou poder abordar longamente, mas ele faz uma comparação entre o número de patentes na Índia, na China e no Brasil entre 1996 e 2009. Ele diz, olha, a maneira como está se fazendo estímulo à produção acadêmica, centrada muito na produção de artigos, está no Brasil sendo um dos motivos que
inibe ou não estimula de maneira adequada a inovação, a agregação de patentes. Então, a conta que ele faz é que na Índia, entre 96 e 2009, o número de patentes foi multiplicado por 19, na China foi multiplicado por 47 e no Brasil foi multiplicado por 2,1. É um artigo polêmico, mas eu não queria defender essencialmente o artigo, mas assim, o ponto de vista nosso de que, para que uma revista seja melhor para o que o SESC faz, ela deve gerar benefícios, deve gerar reflexões, e aí, mais ou menos na linha do que o professor Sobotka falou, o que a gente espera é ajudar a mudança social e promover a difusão do conhecimento que pode contribuir para isso. O artigo é do Marcos Cavalcante e do André Pereira Neto. Depois a gente pode encaminhar a revista para quem estiver interessado. Então, pelo ponto de vista do SESC, a publicação, a internacionalização da publicação científica, ela virá de quê? Ela virá da maior qualidade dos cursos, ela virá, claro, de políticas intencionadas, direcionadas para isso, e que estão ligadas a uma evolução do sistema educacional brasileiro como um todo. É isso. Obrigado. Muito bem, então nós temos algum tempo para debate e eu, enfim, já passo a palavra aí para os colegas da assistência levantarem questões. Gente, ninguém está animado a debater essas questões tão candentes. Muito obrigada. Só para lembrar, eu sou editora de uma revista em Portugal, a Sociologia, Problemas e Práticas, e na sequência do nosso debate de ontem, eu queria agradecer à mesa e a todas as comunicações interessantes que acabámos de ouvir, porque elas contribuem muito para a reflexão que todos nós, em conjunto, nos nossos países, a partir da direção das nossas revistas e das plataformas que gerimos relativamente às formas várias de divulgação do conhecimento e de avaliação desse conhecimento produzido, eu creio que estas duas sessões são muito ricas nesse sentido. Portanto, agradeço a todos esses contributos que acabaram de nos dar. Eu dirigi em primeiro lugar uma questão ao colega Rogério, representante da Cielo, relativamente àquilo que eu gostava só de retomar também o que ontem o professor Gustavo dizia. O Brasil tem muito também para ensinar e dar a conhecer o que tem feito. Eu julgo que uma boa prática é o trabalho da Cielo a esse nível. E quem em Portugal participa dessa plataforma como nós, sentimos, no entanto, que poderíamos dar alguns passos mais no sentido de não nos mantermos espartilhados no nosso Cielo Portugal versus o Cielo Brasil versus o Cielo Venezuela, etc, etc. Eu creio que isto poderá ter a ver com estratégias, com programas, com financiamentos, com recursos, terá também a ver com tecnologias. Pergunto, o que é que estrategicamente está a ser pensado para tornar a Cielo, digamos, uma plataforma mais global que ultrapasse alguns dos constrangimentos que neste momento estamos a sentir, nomeadamente refiro os problemas financeiros portugueses e como eles podem, e já estão, nomeadamente a afetar esse trabalho e essa continuidade. Portanto, ele está a ser feito com um esforço grande para os editores, para as revistas, porque os financiamentos estão a crescer. É a primeira pergunta, eu creio que é só para animar o debate. Muito obrigada. Olha, em princípio, é porque
porque a única coisa que nós nos propusemos a fazer no CEL foi repassar a metodologia a cada um dos países. Isso foi feito, acredito eu, com um grande sucesso. O que nós não sentimos à vontade é de interferir nos procedimentos que avançam mais para um contexto de funcionamento de um publisher. E aí tem um problema. Nós não somos publishers. Na verdade, nós somos um portal de periódicos que faz avaliação de periódicos, tenta acompanhar à medida que o tempo passa, quanto que esses periódicos estão melhorando ou não. E isso é o máximo que nós fazemos. Nós estamos, entanto, numa situação em que talvez esse passo pudesse ser dado na medida que fosse criada uma filosofia e uma possibilidade real de nos tornarmos publishers. Eu não sei exatamente como que é em Portugal, mas aqui no Brasil nós temos uma situação singular. Não existe lugar nenhum no mundo, talvez em Portugal tampouco. A situação de que praticamente cada revista é o seu próprio publisher. Sem falar da questão financeira, isso modo que obviamente encarece, porque não está se trabalhando numa escala adequada, numa escala de vários periódicos sendo trabalhados por um publisher. Sem falar nisso, nós estamos, na verdade, numa situação que faz com que haja um aparecimento de uma tendência, vamos dizer, até certo ponto corporativista dentro de cada um dos periódicos que nós temos. A única forma de quebrar esse processo é a gente começar a funcionar com publishers. Isso é parte do problema mais sério que nós temos hoje em dia no site. Eu estou também querendo dizer com isso que na questão da atuação dos publishers, nas suas competências acadêmicas e científicas, as revistas científicas brasileiras estão funcionando mal. Elas teriam que... nós fazemos o que podemos fazer com relação, por exemplo, à formação do corpo editorial. Chamamos a atenção que o corpo editorial precisa de gente internacional, precisa de uma maior contribuição de pessoas das várias regiões do Brasil, não ficar concentrado, por exemplo, em São Paulo, Rio, coisas desse tipo. Isso nós podemos fazer, mais do que isso não podemos. Nós não somos efetivamente um publisher. É isso que nos falta. Se isso vier a acontecer, a gente pode passar essa cultura de publishers para os outros CELs dos outros países. Aí nós vamos estar numa situação mais favorável para fazer isso que você está pensando que deve ser feito. Nesse momento é muito difícil para mim. A minha pergunta também tem a ver com selo. Primeiro, uma curiosidade. Por que existem selos em outros países? Quer dizer isso, né? A segunda coisa é sobre o que o senhor acabou de dizer. Talvez a nossa felicidade no Brasil seja que a gente não tenha editoras oligopolistas, como existem no mercado de livro inglesa, contra a Open Access. Eu já fui e sou do corpo editorial de várias revistas da primeira linha norte-americana, e eles não conseguem entrar em Open Access porque os interesses das editoras prevalecem. Então tem uma briga política muito grande, inclusive internamente as associações científicas americanas, a esse respeito. Depois eu queria, e aí, graças ao fato de que nós somos financiados por fundos públicos, né, isso ainda não nos fechou no Brasil. Eu tenho a impressão de que, eu não sei qual seria a proporção, mas uma proporção muito grande, pelo menos na área de ciências sociais, depende de fundos públicos, ou do CNPq, da CAPES, ou das próprias universidades, das FAPES estaduais e por aí vai. Bom, a outra coisa é que na área de antropologia, eu sou um antropólogo, nós estamos começando um experimento com o Conselho Mundial de Associações Antropológicas
e é a abertura de uma revista que se chama Déjà Vu. E essa revista, ela vai pegar, são 40 associações no mundo inteiro que vão mandar dos seus periódicos um artigo que o editor escolha por ano para ser publicado gratuitamente também online no site do próprio conselho, que distribuirá então essa informação a todos os associados dessas associações, que quer dizer que vai atingir dezenas e dezenas de milhares de pessoas imediatamente interessadas. Aqui está o editor da Virtual Resilience 11, o professor Peter Klein. Você queria falar um pouco, Peter, da experiência da nossa revista? Gustavo inventou a nossa revista. Não, eu não queria, não. Acho que o tempo está curto. Eu tenho uma outra pergunta. Tem a ver com quadros. Não sei se cabe. E falar de quadros? Cabe? É que a situação estranhíssima, que foi falada inclusive ontem, que uma revista da área das humanas pode ser classificada numa classificação pela sua própria disciplina e em diversas. Por exemplo, a nossa querida Vibrant tem uma alta classificação feita pela área de antropologia, mas na área de serviço social, por exemplo, baixíssima, tipo 5Z. Então, foi falado ontem que deveríamos confiar na classificação feita pela própria disciplina. Eu acho que é isso mesmo. Tem um problema, não sei se eu estou sendo muito pessimista, mas o Robert King Merton, um dos seus maravilhosos artigos, chama-se O Efeito de São Mateus, onde analisa a produção científica e mostra que quem tem terá sempre mais. Exatamente pela lógica da citação. Então, me parece que o sistema Quadros tem um pouco embutido, né? esse defeito, porque uma revista classificada numa classificação muito alta, automaticamente atrai os melhores artigos, os mais competitivos professores, para aumentar a sua contabilidade da coleta de casos. Eu vejo o perigo de uma situação que simplesmente se auto-reproduz ad infinito. É muito difícil imaginar uma nova revista conseguindo entrar no sistema, só atraindo pessoas como eu, que não preciso mais, depois de 70 anos, se colocar em qualquer lugar, porque já pulamos da plataforma lá. Bom, Vou fazer uma rodada de perguntas, assim, ou vai ser? Porque eu queria perguntar outra coisa, tá? Se é possível. Senão vai acabar o tempo. Vai acabar o tempo. Então, não, é um assunto que não foi tematizado aqui, foi tematizado pelos dois primeiros expositores, que é a questão dos pareceristas. A referência a uma, como é que é? Leniência e o parecerista que está na rota, que eu esqueci o nome, contra os que estão na rota regional. Né? Eu não sou editora, mas eu sou parecerista, e como eu faço parecer. Né? E também a questão sobre a indução bibliográfica, não era indução, coercitividade de indicação imperativa e etc., porque eu sempre achei que era parte da minha tarefa como parecerista, caso um artigo deixasse de citar bibliografias que são centrais, essenciais, ou que alguma coisa me imbróglio, sugerir que incorpore, não obrigar. Né? Então, assim, eu queria, como na ponta que eu estou dessa tarefa conjunta, ao mercado, ou qualquer coisa, ouvir sobre a tarefa do parecerista, já que foi colocado isso como um dos pontos extremamente frágil. Eu vou tentar ser rápido, só 4 perguntas. Por que CERN em outros países?
Na verdade, houve interesse dos outros países. Nós fizemos um esforço para que o processo de funcionamento, quer dizer, o modelo CIAB fosse absorvido, também nós fizemos um esforço. Mas, veja bem, o CIAB em cada um dos países funciona de forma absolutamente autônoma.